um caderno comprado em 2008 que foi desenhado em 2018. Tem aí 10 anos de intervalo. Mas, para todo sketchbook que fica na pilha esperando a sua vez, a vez chega. Ação! E aí, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e à série Sketchbook Tour, onde eu mostro todas as páginas e comento um monte de coisa interessante sobre os processos criativos, as ideias e as doideiras que tem nos meus cadernos de desenho. Esse aqui é o caderno de número 42, chamado Paraleles. E ele tem uma história bem bonitinha. Como você viu aqui na capa, tem um desenho do Liniers, e eu vou contar para vocês essa história e mostrar os desenhos a seguir. Esse caderno foi comprado no lançamento que o Liniers fez na livraria HQ Mix em São Paulo. É um caderno personalizado, né, do Liniers, que é o nomezinho dele. Aqui, personagem Fellini. E é um quaderno com 122 páginas em branco, garantido, né? E ele é encapado aqui com um tecido bem gostosinho. Ele tem um tamanho um pouco pequeno, é meio que um pouco menor que um A5, na verdade. E aqui temos a guarda, com também desenhos do Fellini, do gatinho dele. E atrás também temos a mesma guarda. E o que é legal desse caderno é que, dentro dele, a gente vai ter algumas ilustrações do Liniers. E é sempre ele desenhando, né, o autorretrato dele como um coelho, desenhando. E é divertido porque os desenhos dele ao longo do caderno formam tipo uma tirinha, né, uma historinha de humor. Então aqui dá para colocar o nosso nome e tal, e esse aqui é o autógrafo do Liniers. No dia que teve esse lançamento, foi o lançamento do Macanudo, que é a tirinha de quadrinhos dele, que eu acabei de falar para vocês, que rolou na HQ Mix, e teve a presença do editor Cláudio Martini. Aliás, um abraço para o Cláudio, que é aqui de Campinas. E o Liniers estava lá autografando. Então, nossa, eu comprei vários livros dele e comprei inclusive esse sketchbook. Só que esse sketchbook eu fui desenhar, fui começar a trabalhar nele em 2018. Então, assim, tem aí uns bons, pelo menos 8 anos ou 9 anos. Será que foi mais? Será que foi 2008? Não lembro. Mas, enfim, foi muito tempo. Aqui nós temos o comecinho do caderno. Tem aqui uma tirinha do Liniers. Vou deixar aqui para vocês lerem. E vamos ver os desenhos dele. Logo aqui no começo, a gente já vai falar do nome do caderno, né? Como vocês sabem, eu dou nome para os meus cadernos. Paraleles 1. E ele durou de 19 de março de 2018 até 2 de abril de 2018. Então, nossa, esse caderno foi menos de um mês aqui de duração. E esse é o caderno de número 42 na minha lista de sketchbooks. Bom, logo aqui a gente tem um card antigo dos X-Men, da Polaris, desenho do Joe Quesada. Eu acho que esse card veio junto de um bonequinho que eu comprei, bem antigo dos X-Men, mas que eu comprei pro meu aniversário, pra minha coleção. E isso é outra história, qualquer dia eu faço um vídeo disso. Vamos ver os desenhos? Bom, esse desenho eu acho que é da época que eu comprei o caderno. Tem uma pegada um pouco mais antiga, assim, é um desenho com uma canetinha de ponta de pincel roxo, de tinta roxa, né? Mas esse é bem antigo, acho que eu deixei ele aqui por deixar. Bom, aí começamos aqui, são rascunhos, né? Preparatórios, layouts, as ideias que estavam rolando para uma pin-up do quadrinho Entre Espaço, do meu amigo Daniel Souza. Também abração para o Daniel, um grande quadrinista aqui de Campinas. E aqui são algumas das ideias, né, que eu tentei elaborar. Como é um astronauta e eu queria fazer uma coisa bem baseada numa área preta muito grande, eu estava pensando no capacete do astronauta e talvez no reflexo do capacete dele, o reflexo do capacete de outro, que refletia outro, que refletia outro, meio que um fractal, né, um Inception, que nem está aqui. Uma ideia seria o astronauta flutuando no espaço, e a ideia que eu acabei usando, que é essa de ter a superfície da Lua, aí uma poeirinha voando e os pés do astronauta saindo da superfície. Eu vou colocar para vocês verem como ficou a ilustração final. Ó, aqui a gente tem mais algumas ideias. Uma citação aqui do Bowie, né? The Colossal Knot. E aqui mais algumas ideias, né? Tem as mãos do personagem como se estivessem segurando o planeta Terra no reflexo
do capacete, a mesma ideia dos pés flutuando. Cheguei a pensar no astronauta como um feto, né, e o tubo de contato dele com a nave boiando no espaço, mas isso era muito parecido com a própria capa do interespaço. E do personagem, né, o astronauta na Lua olhando para a Terra, mas isso também era muito parecido com as ilustrações do quadrinho. Então eu acabei optando pela ideia do pezinho. Nossa, tem mais ideias ainda do interespaço. Aqui eu desenhei um astronauta, direto na canetinha. Mais algumas ideias. E assim, vocês já acompanharam eu falando de elaboração de ilustração, né, de processo criativo. Eu gosto muito de desenhar várias ideias e fazer rascunhos soltos e anotar coisas e tentar encontrar o que eu quero dizer com aquele desenho. Então esse não foi diferente, que foi uma rodada aí de, acho que, né, tem 2, 4, 6 páginas para encontrar uma ideia para essa ilustração. Um desenho de nu, sem modelo, na verdade, né? Isso foi feito, acho que de cabeça. Não tenho certeza se eu usei modelo. Não, modelo não foi. Não lembro se eu usei alguma referência fotográfica. Acredito que não. Aqui, Capitão Ninja. Vocês lembram disso? O Marcelo Cassaro, que é um dos grandes roteiristas de quadrinhos dos últimos, sei lá, 30 anos no Brasil, e que eu acompanhei desde moleque, ele tinha um personagem, deve ter ainda, chamado Capitão Ninja, que era tipo um... Ele era o Deadpool antes do Deadpool existir. E ele é muito mais legal que o Deadpool até hoje. Que era meio que um militar, ninja, malandro, desbocado e tudo mais, né? É bem legal. E eu fiz esses rascunhos do Capitão Ninja, provavelmente quando eu estava mexendo nos quadrinhos antigos, numas coisas antigas, e eu descobri não só o gibi do UFO Team, que um negócio que eu fiquei louco quando era moleque. Aqui desenhos aleatórios, temos rascunhos a lápis aqui de personagens, né, tipo 2 garotas aqui. Não sei exatamente do que se trata, mas desenhos. Ah, não. Por causa essa cicatriz aqui no olho é uma das personagens do UFO Team. É isso aí. Nossa, na época aquilo realmente me empolgou, assim, foi muito interessante assim ver um quadrinho brasileiro com uma pegada meio Image sendo feito aqui. Foi uma das coisas que me deu uma... Não é bem uma esperança, porque eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, né? Mas me deu um lampejo a mais, assim, de que daria pra fazer quadrinho no Brasil, sabe? Mas enfim, qualquer hora a gente faz um vídeo analisando. Diz aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma análise desse quadrinho antigo do Cassaro e do Joe Prado. Aqui temos mais um desenho no artístico. Esse desenho eu fiz quando eu estava preparando o Elas, né? Vocês devem lembrar, o Elas é o meu artbook. Eu ainda tenho disponível, se vocês quiserem, tem na minha lojinha. É um artbook só de desenhos de nu feminino e eu estava pensando em fazer alguns novos para colocar na edição. Esse acabou não entrando, pelo que eu me lembre. Aqui mais alguns rascunhos, coisas mais aleatórias, assim. De vez em quando eu gosto de pegar e desenhar corpos, movimentos, sabe? Às vezes é para pensar em anatomia, em pose, estruturas e tudo mais. E às vezes é só para destravar a mão. Às vezes a gente fica assim querendo desenhar e não sabe o que desenhar. Desenha pessoas, sabe? Desenha um estudo de corpo, alguma coisa do tipo. Aqui um desenho de personagem aleatória também, acho que não é nada específico, feito com canetinha da Tombow, provavelmente da Tombow. Também uma coisa que eu acho interessante é a gente desenhar meio que sem dó, para testar o material, para ver o que acontece, sem esperar que o resultado seja algo digno de você mostrar no portfólio ou colocar no Instagram, sabe? Isso aqui é um desses exemplos, é só um desenho. Não precisa ir para nenhum lugar, né? Aqui tem um rascunho do Escorpião de Prata, que é um personagem do Eloy Pacheco, um dos super-heróis brasileiros. Um desenho do Ceia de Pégaso. Nossa, cara, isso foi um negócio da minha infância, assim, que dominou a minha cabeça por pelo menos uns 2 ou 3 anos aí. E é muito raro eu desenhar esses personagens, de mangá principalmente, né, no meu traço, mas aqui dou vontade de fazer. Aí tem um Thor boladão, meio quadradão e uma morte. Gosto dessa estilização que eu faço pra morte, desse crânio boiando. Eu acho que aqui a ideia era meio que buscar uma tentativa de estilização meio parecida com o Seth da Muse,
ou com o David Lafuente, que são dois caras que têm me influenciado muito nos últimos tempos, mas eu sinto que eu ainda não cheguei num nível de estilização apropriado. Aqui um desenho feito com caneta esferográfica, com caneta Bic. Só trabalhando com sobreposições e variando o peso da mão, né, e a quantidade de matéria que tem no desenho para conseguir fazer esse efeito de luz e sombra. Desenhar com Bic, gente, é uma coisa que a gente às vezes menospreza, fala assim, não, esferográfica não é legal, Bic não é um material digno de desenho, olha isso aqui. E aliás, eu recomendo vocês procurarem, inclusive, os trabalhos do Octavio Cariello, que ele tem uma série de desenhos feitos em esferográfica que são incríveis, incríveis. Anotações. Aqui um estudozinho de marcador, sem arte final, como tá vendo, o esboço está em lápis azul, e o marcador meio falhando aqui, meio gasto, mas tentando pegar essa coisa do modelado, né, a partir dos tons de cinza. Textão, sei lá do que isso aqui se trata, vou deixar aí se você quiser ler, você lê, mas provavelmente desabafos ao longo da vida do artista, né. Aqui mais um desenho de nu, de corpos, eu estava meio interessado nos corpos mais cheinhos aqui para entender como funciona. Não sei o que isso quer dizer, gente. Isso faz parte, eu acho, que daquele tipo de desenho sem cérebro, que eu já falei em outros vídeos de sketchbook, que são coisas que a gente faz de forma aleatória, sabe? Sem esperar nada muito, muito elaborado. Nesses momentos em que a gente está tipo, brincando de fazer desenho, padrões, lettering e testando estilizações, que a gente acaba deixando o nosso cérebro processar outras coisas no background. E isso é legal. Thank you for following Swiss. Isso daqui, eu acho que é uma coisa de chocolate da Swiss Airlines. Cara, pra onde eu fui quando eu tava com isso daqui? Mas, tipo, tá aqui no meio e vai ficar aqui no meio. Aqui um rascunho do Flash. Também direto em lápis azul. E acho que esse rascunho é legal para perceber o quanto que o desenho, quando eu rascunho, né, principalmente quando eu estou rascunhando uma coisa meio despretensiosa, ele é muito baseado na modelagem mesmo da musculatura, da estrutura do corpo e do movimento. Não tem aqueles palitinhos, aqueles cilindros de estrutura no corpo quando eu rascunho. Em alguns momentos eu meio que vou construindo o personagem a partir da forma mesmo, né, como se eu já estivesse pulando algumas etapas. Eu acho que isso é um jeito interessante de pensar o desenho. É mais difícil de você conseguir isso quando você é ainda meio novo e está entendendo as estruturas e não decorou as coisas direito, mas de vez em quando sai. Então, ó, chegou o quadrinho do Liniers, ele derrubou a tinta na tirinha. Coitado. Complicado, né, cara, quando acontece isso. Olha só que legal. Aqui nós temos estudos da capa do Terapia Volume 2. Então vai ser uma sequência de páginas com layouts, né, alguns estudos de ideias para o que viria a ser a capa do Terapia Volume 2. Ela já foi feita, já está definida, vocês com certeza já viram aqui no canal ou nas minhas redes sociais, mas depois eu vou mostrar como ela ficou. Então aqui nós temos duas ideias. Essa primeira ideia, inclusive, ela remete à capa do Terapia Volume 1, porque nós temos o terapeuta, meio de plano americano, com o rosto em perfil do garoto, só que espelhado em relação ao volume 1. No final, a gente não usou bem essa ideia. Aqui um rascunho do garoto tocando violão, feito em grafite, né? Na verdade lápis de cor, eu acho. Mais estudos da capa. Agora já pensando, né, o garoto aqui de meio corpo e tudo mais, algumas ideias em torno disso. Primeira sacada que eu acho que foi importante é definir que eu queria um fundo branco, né? Aqui nós temos uma capa que remete às 7 personalidades do garoto, do capítulo 12, 13, se eu não me engano. Aqui é uma coisa um pouco mais onírica, né? Dele flutuando com a música em torno dele. Mas eu não queria me distanciar muito da ideia do volume 1, né? Aqui revisitando o garoto de vestido de bluseiro, aquela imagem clássica dele com a gravata vermelha. Ele na encruzilhada, com o violão. E aqui já vem a solução que a gente acabou aprovando, né? Essa daqui foi a ideia que eu acho que funcionou melhor. Então eu até testei umas coisas com cores aqui, né? Uma diagramação diferente, pensando em como esses personagens iriam aparecer.
Mas basicamente foi essa a ideia final para a capa, e aí acho que a quarta capa virou esse daqui, que é ele em pé com o violão. Aqui nós temos um desenho de super-herói, super-heroína na verdade, feito com canetinha hidrocor. Mais alguns exemplos de desenho de super-herói, aí alguma coisa com anatomia, né, com movimento. É um jeito muito legal estudar anatomia, movimento, né, expressividade com heróis, porque meio que eles permitem uma movimentação mais exagerada, mais larger than life, né? Então fica sempre interessante. Aqui são anotações para o projeto do terapia, né, ó, cálculo de páginas, rever papel, coisas de abertura e tudo mais, né? Tudo isso é processo, né, gente? Depois isso vai ser passado a limpo. Foi passado a limpo, né, no computador, foi debatido com o Rob e com a Marina e por aí vai. Mas esse aqui vocês estão vendo onde nasceu esse processo de pensar a capiloterapia, né? E pensa, foi 2018, já tem mais 2 anos, gente? Enfim. Mais alguns desenhos aleatórios. Marcador, canetinha, traço solto. E aqui são estudos para uma ilustração do monstruário, que foi feito para um fanzine. Eu vou colocar a imagem final aqui para vocês verem, e o link para vocês também procurarem essa edição. Acho que tem uma entrevista comigo, e aí a capa acabou sendo uma ilustração do monstruário. A gente acabou optando por essa diagramação, e aí virou meio que uma página dupla, né? Então a capa do zine é a Lúcia sozinha, e quando você vê a quarta capa tem a Banshee chegando. Voltamos para estudos do terapia, capa do terapia 2, também com anotações aqui. Eu estava mais ou menos decidido aqui a ideia, inclusive essa cruz no fundo simulando uma encruzilhada, que é super importante para a trama da história. E aqui tem meio que o rascunho definitivo da capa, né? O estudo, teste de cor e tal para a capa. Quem viu a capa final já aberta, né? Eu vou mostrar para vocês como ficou aqui no vídeo, mas vocês sabem que é bem parecido com isso, praticamente isso. Aqui tem um Homem-Aranha. Aqui mais um rascunho de herói, que é uma personagem minha. Uns rascunhos de Batman. Aí mãos, olhos, meio aleatório. Na hora de fazer essas coisas, assim, não tem que ter essa pretensão de sair um desenho legal, sabe? Uma coisa elaborada, como eu já falei. Mas no final das contas acabam ficando umas páginas bacanas do caderno, né? Aqui mais estudos, caneta esferográfica, hidrocor de novo. Testando um negócio de luz e sombra. Um rascunho da Fênix. Aqui mais alguns estudos de movimento, de corpo. Mais estudos de corpo. Espero que não dê problemas com o YouTube por eu estar mostrando desenhos de nu artístico, né? E se você estiver vendo esses desenhos e se sentir incomodado por causa da nudez, eu peço desculpas, mas, gente, é arte. Nenhum dos desenhos de nu que eu faço, especialmente no Elas, são com o intuito de ser pornográfico nem nada. Porém, o Liniers achou tenso, né? Essas meninas peladas! Poxa, cara, até parece que você nunca estudou modelo vivo. Mas, coitado, isso aqui eu improvisei em cima da tirinha dele. Mais alguns desenhos de personagem, algumas ideias estavam rolando. Às vezes eu invento personagens, né? Uma coisa meio super-heróica, assim, pra pensar em design, pensar em movimento, pensar em expressividade, para deixar a cabeça correr, né? Tentar achar soluções interessantes. Aqui tem mais um Capitão Ninja. Desenho de mão, de novo. Meio que segurando um copinho, sei lá, mas esses dedos estão muito esquisitos. Enfim. E o Capitão Ninja, de novo, finalizado. Esses desenhos do Capitão Ninja eu publiquei no Instagram.
Na época, acho que até o Cassaro comentou, né, deu like e tudo mais. Mas esse é o visual do Capitão Ninja nas histórias do UFO Team. Aqui tem mais rascunhos. Um autorretrato aqui, lendo o roteiro, ouvindo um jazzinho, meio acabado, descabelado. Lembre que isso é bem antes da pandemia, né? Mais anotações. Provavelmente ideias assim de quadrinho. Depois eu preciso revisitar isso. Olha aqui que legal. Uma ilustra com uma ideia aqui de uma super-heroína. O Demolidor. Marcadores também. Capitã Marvel. E o Kylo Ren. Aqui um desenho bem largado com lápis Conté. Meio que um zumbi, sei lá. Outro desenho de lápis Conté, bem mais jogadão, mais manchado. Um Mega Man. Uma tentativa de Mega Man, sei lá. Esse é um daqueles desenhos que acaba ficando, né? Tipo, nunca mais voltei a mexer nele. Passou o momento. Desenho com caneta e marcador. Também outro nozinho. Eu ando gostando muito dessa ideia do eixo de luz em branco, muito marcado, e as cores chapadas. Então, como isso é de 2018, muito disso está aparecendo no meu trabalho até agora. Então, mais um estudo de lápis. Um grafite. Aqui nós temos desenho da exposição da Pandora. Isso. Foi da exposição para o Caixa Aberta, o evento da escola, né, da Pandora Escola de Arte. O tema era o que tem dentro da sua caixa, se não me engano. Era para a gente desenhar o que nos motiva, né? O que está aqui dentro da gente que nos motiva a produzir. Então aqui são várias ideias. Essa é a ideia que acabou sendo feita. Tá? Mas aí aqui ainda tem algumas outras ideias, né? Sobre meu processo criativo, né? Essas coisas de como eu lido com o meu próprio desenho, de quem eu sou por dentro. Viagens, galera, muitas e muitas viagens. But the crazy kid persists. E é isso aí, gente. No final das contas, é um molequinho, é aquele Mario de, sei lá, dos 3 aos 12 anos de idade que pirava desenhando pra caramba, acabou virando aquela ideia. Patos são legais. Aí uns cartoons aleatórios, meio que um Jack Black esquisito aqui do lado. Mais uma página com uns cartoonzões meio doidos. Gosto muito dessa estética. Não uso muito nos trabalhos oficiais, mas, nossa, acho muito legal desenhar desse jeito. Aqui uns Muppets, uns carinhas mais engraçadinhos também. Nossa, gente, eu me divirto com essas coisas, vai. Aqui um desenho que eu fiz, eu acho que é minha mãe, cara. De algum dia que a gente tava junto lá no almoço, aí eu rabisquei ela. Não tá parecido com ela, mas a intenção era essa. Agora aqui é ela também, que já tá um pouquinho melhor. Beijo pra minha mãe, ela sempre assiste os vídeos, sempre comenta. Ela e meu pai. Muito legal eles participarem do canal desse jeito. E aí acabou. Drop the mic. Chegamos ao final de mais um caderno, gente. Tem aqui o finalzinho da tira do Liniers, né, do nanquim espalhado na tira. E aqui tem dobrado a primeira folha desse caderno, que foi desenhada em outubro de 2008, que é meio que um autorretrato daquela época mesmo, que eu comprei o caderno, 2008, galera. Eu mantive ela aqui, mas ela já não faz muito sentido dentro da narrativa desse caderno, né? As informações finais aqui, se vocês quiserem ler, do caderno do Liniers. E acabou mais um caderno. É isso aí, galera. Mais um vídeo do Sketchbook Tour chegando ao final. Agradeço pela presença, agradeço pela paciência e pelo interesse. Se você curtiu esse conteúdo, curte aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você achar que esse conteúdo é bacana, compartilha com todo mundo. E eu agradeço sempre a sua força. Valeu de coração. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo Sketchbook. Mantenham-se criativos e apaixonados. Um grande abraço para vocês todos. Tchau!
Corta.